colaborador contemporâneo exige propósito, saúde mental e flexibilidade. Mas será que as empresas estão preparadas para liderar e treinar esses colaboradores? Vamos aprender junto? Roda a vinheta. Fala TID! Estamos começando esse episódio que a gente vai falar, sim, de comportamento humano. Você já tem algumas coisas que pensa e fala, caramba, isso está acontecendo mesmo no ambiente de trabalho? Eu tenho uma lista aqui. E você, Igor? Seja bem-vindo. Ô, Peri, sempre bom estar aqui. E realmente é um tema que é o cálice sagrado da área de desenvolvimento, né? A gente fala muito, tem o grande mantra que a gente contrata por aptidão técnica e demite por comportamento. E como que a gente capacita, como que a gente coordena e alinha todos os chakras, vamos chamar assim, do comportamento das pessoas. Então eu estou super animado para o nosso papo de hoje. Vou apresentar o nosso especialista que vem aqui hoje, é o Valdemir Eusébio. Ele é psicólogo, tinha que ser. Tinha que ter um psicólogo aqui para falar disso. Especialista em gestão estratégica de pessoas e mestre em análise do comportamento. Eu tô ansiosa para isso. Mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento comportamental, saúde mental, educação corporativa e gestão de carreiras. Ele atua como consultor, educador, mentor de empresas e startups no Parque de Inovação Tecnológica lá de São José dos Campos. É isso mesmo? A gente tem um colaborador de São José dos Campos. Um abraço para o Valdir, que inclusive já veio aqui também nesse Fala TID. E além disso, ele também é psicoterapeuta comportamental. Enfim, tem assunto com ele? Bem-vindo, Eusébio. Poxa, que bom estar aqui. Comentei ainda há pouco com o Igor que tem muita gente boa, que a gente admira, que a gente respeita, que vem aqui. Então a gente se sente assim muito lisonjeado de dividir esse espaço com vocês e poder ajudar quem nos acompanha, né? Imagina a gente, então, né? Pois é. Poder estar aqui escutando tanta gente boa. Nossa, é um presente, né, É um Elisa? presente. A gente aprende tanto a cada episódio, a cada conversa que a gente tem aqui, a cada conversa que a gente tem nos bastidores, né? Então é sempre muito enriquecedor. Tô curtindo muito essa jornada. Quando a gente escolheu esse tema para falar com o Eusébio de comportamento humano, ele mesmo falou assim, gente, mas qual vai ser o caminho que a gente vai trilhar? Porque comportamento humano é tanta coisa. Então, eu queria já fazer essa provocação para você contar um pouco desse histórico. Quais foram os comportamentos humanos que a gente pode dizer que mais mudaram nesses últimos 20 anos dentro das empresas? Olha, você sabe que para a gente falar de comportamento humano nas empresas nos últimos 20 anos, eu acho que seria muito interessante a gente começar entendendo o contexto também desses 20 anos. Porque quando a gente vai estudar o comportamento ali a fundo, principalmente dentro da disciplina da psicologia que eu estou, que é a disciplina da análise do comportamento, a gente entende que o comportamento ele é modelado pelo ambiente. Então é muito importante a gente entender que o comportamento ele nunca está isolado, ele tem um contexto, ele tem uma história e ele tem sobretudo uma cultura. Então, acho que antes da gente falar do que era esse comportamento lá em 2004, né, para o que é o comportamento de 2024, eu acho que é bem interessante a gente entender qual era o contexto do profissional lá em 2004. E quando a gente para pensar nisso, parece que não faz muito tempo, principalmente para quem já passou ali dos 40. Estou aqui em crise já. Eu já estava assim, os últimos 20 anos parece tanto, eu falei assim, mas 2004, rapaz... Faz 20? É sério? Eu tava pensando que a gente era lá na década de 90, né? Não. Então, esses dias, inclusive, num treinamento, e a gente estava falando sobre o conflito de gerações, e aí eu estava falando com o pessoal que aqueles profissionais que a gente, há alguns poucos anos atrás, a geração alfa, a gente falava que ia demorar ainda para chegar no mercado, esses hoje já estão com 14 anos e já estão sendo os jovens aprendizes das empresas. Então, olha como esse tempo passou muito rápido. Mas, quando a gente olha para 2004 e a gente começa a entender o que era o ambiente profissional de 2004, a gente começa a pensar em algumas coisas como, por exemplo, será que em 2004 eu conseguia dizer para alguém numa reunião ou num encontro que, olha, vamos fazer uma call, vamos fazer vídeo, vamos fazer uma videochamada e aquilo acontecia com a mesma facilidade que acontece hoje? Não, né? De forma alguma. Isso é algo muito comum hoje. Mesmo que existisse a tecnologia, acho que era impensado. Né? Isso. Então, assim, videochamada era uma coisa que a banda larga ainda estava chegando. Né? Então, a gente ainda não tinha a tecnologia tão inserida e de forma tão fácil como a gente tem hoje. E isso modela muito o comportamento das pessoas. Elas acabam tendo que interagir muito mais presencialmente, né, do que como acontece hoje, e isso traz padrões de comportamento muito diferentes do que a gente tem hoje. Quando a gente fala, por exemplo, em aprendizado,
né, que eu acho que é o nosso ponto forte aqui. Como é que era o contexto do aprendizado, da formação do profissional em 2004? A gente via que a educação ali superior, né, a academia, era algo muito forte na preparação desse profissional para ser inserido no mercado. Então era um quesito mais que obrigatório ter o curso superior, e o crescimento nas organizações estava ali condicionado a um MBA, a uma pós-graduação, e hoje a gente vê que a educação como em si está bastante descentralizada. Né? E não cabe a nós aqui julgarmos, né, se é melhor bom. ou pior. Eu acho que tem aspectos que são muito positivos e temos alguns também que nem tanto, mas a gente está aqui para falar de contexto. Né? E o contexto de 2004 era um contexto onde as pessoas, para ingressarem no mercado e para crescerem nas suas carreiras, elas precisavam estar num curso superior X ou Y, de uma universidade X ou Y, e de olho numa pós-graduação. Então a gente tinha um processo de aprendizado que era muito bem definido, em que em alguns casos era até engessado. E hoje a gente sabe que o aprendizado ele está muito descentralizado, ele está aberto, ele não está condicionado só à universidade. A gente tem os ecossistemas de aprendizado hoje nas empresas fazendo muito esse papel que até então era das universidades. E essas mudanças fazem com que os profissionais de hoje tenham padrões de comportamento muito diferentes. Como, por exemplo, antes a visão do aprendizado da formação profissional era uma visão que tinha começo, meio e fim. Mesmo que as pessoas diziam que não, mas eu vou continuar estudando, e era uma coisa muito daqueles que gostavam, tinha aqueles que não gostavam, era algo meio que habitual quando a gente perguntava 20 anos atrás, você está estudando o quê? Às vezes a pessoa dizia, eu já terminei, lembram? Isso. Que as pessoas diziam, eu já terminei. Então, hoje, com essa coisa do lifelong learning, né, é impensável a gente hoje perguntar para alguém o que você está estudando e alguém falar, eu não estudo mais, eu não preciso. Eu já terminei, né? Isso modela o comportamento das pessoas, né? E hoje em dia as pessoas têm essa consciência de que aprender, né, é algo constante, que é algo que não tem fim. Isso é bom porque isso traz evolução para a carreira do profissional, isso traz evolução para as empresas, mas eu acho que essa é, por exemplo, uma diferença que fica clara aqui para nós em relação também ao aprendizado. Então, assim, a tecnologia mudou. Então, antes, né, os profissionais ali em 2004, eles estavam muito mais limitados em relação a processos de trabalho, porque fazer uma reunião online com o cliente não era algo tão fácil, não era algo para todo dia, para qualquer momento. Então, esse profissional ele precisava se deslocar mais, ele precisava ter uma conversa ali, né, no face-to-face também com muito mais facilidade. Ele dependia das interações presenciais para ter sucesso profissional. E hoje nem tanto. E eu acho que tem um ponto também, que esse também é bem polêmico e a gente não pode deixar faltar, que é o seguinte, em 2004 estava chegando o LinkedIn, né? Em 2024 estava chegando o Facebook. Tem 20 anos, é verdade. Em 2004... Já tinha o Orkut no início. Isso, não Exato. tinha YouTube ainda. A organização das comunidades virtuais estavam nascendo ali, né? Chegou em 2005, o Instagram foi chegar ali em 2010. Então, a presença da rede social no mercado de trabalho ainda era muito limitada. E é importante a gente destacar isso agora, porque nós sabemos hoje o quanto as redes sociais também modelam comportamentos profissionais. Até então, ninguém estava tão preocupado no que ia ser postado no LinkedIn. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, aqui na consultoria, quando a gente vai ministrar algum treinamento, uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam é, e que hora que fica pronto o certificado para a gente postar no LinkedIn? Então, isso modelou demais o comportamento das pessoas, a presença da rede social, o que acontece dentro da rede social. As pessoas estão mais sensíveis, aí estão monitorando isso. E aí a gente está falando de uma diversidade de estímulos também, que é muito maior. Porque se a gente está falando de redes sociais, se a gente está falando de tecnologias, se a gente está falando de muitas possibilidades de aprendizado, um aprendizado mais descentralizado, a gente está falando de uma chuva de estímulos que as pessoas precisam estar preparadas para filtrar, para cuidar, para olhar, para tomar decisão. Então, se antes eu tinha um processo decisório que acompanhava 1, 2 ou 3 alternativas, quantas não existem hoje no processo decisório do profissional no dia a dia? Eu achei bem interessante, porque enquanto ele ia falando, eu ia pensando aqui. 2024, nunca que a gente pensava numa call, numa videoconferência, não. Mas até eu tentei avançar um pouco. 2014, eu pensava em videoconferência?
Eu não pensava em videoconferência em 2014 e mesmo assim eu tentei ficar fazendo um mapa mental onde eu estava, o que eu estava fazendo. E não, a gente ainda priorizava muito esse encontro humano, as reuniões presenciais. E eu que venho do mundo de comunicação, do jornalismo, e eu atuava muito com assessoria de comunicação mesmo. Em 2014, os meus clientes davam muitas entrevistas. Não era por videoconferência. Nenhuma delas. Eu fiquei tentando buscar aqui no meu HD. Não existia. Nenhuma delas. No máximo, a gente fazia coisas por telefone, entradas ao vivo, no rádio, ao telefone, isso acontecia muito. Mas videoconferência nem em 2014, realmente. E isso moldou o nosso comportamento humano dentro das organizações, mas eu vejo que foi sim depois da pandemia. E tem uma coisa também que antes, lá em 2004, a gente não usava muito o telefone ainda. Isso. E o telefone era simplesmente pegar e ligar. Hoje, o call, né, a gente faz a agenda, a gente programa. Não faz sentido eu ligar para Elis, né? Perfeito. Apesar da gente já ter um desenvolvimento de uma afinidade, assim, se eu ligar, ela vai me atender, se ela me ligar, ela vai atender, mas peraí, ela não agendou. Será que aconteceu alguma coisa? Antes era super natural. Falava, pô, peraí, eu preciso resolver uma coisa, ligo pra Elis. Agora a gente vai mandar uma mensagem, a gente dá um call para daqui 2, 3 dias e resolver uma coisa que a gente resolveria rapidamente. Comentário. Então tem umas mudanças assim de contexto que é super importante a gente analisar, né? Porque a partir delas a gente começa a entender melhor como é que o profissional de antes agia e tinha sucesso e tocava a carreira. Né? Então, era um profissional que já entrava numa organização pensando obrigatoriamente numa faculdade ou já pensando em qual pós-graduação ele vai fazer e ele estava fechado em boa parte das vezes para outras oportunidades, inclusive de aprendizado informal, que é algo muito comum hoje. Aliás, aprendemos muito mais hoje dentro de um processo informal, porque a gente está aprendendo o tempo todo. É aprendizado sob demanda. Exatamente. Então, mas esse profissional de 2004, ele estava olhando para esse lado. Né? Era um profissional que quando pensava numa reunião, numa interação com alguém, ele tinha que se preparar para o presencial. Então, ele tinha que ter ali um cuidado a mais, sei lá, com o vestuário, com como ele ia conduzir aquela conversa, com o que iam pensar dele, com como ele ia ser avaliado. Então, eram essas as preocupações. Quais eram as credenciais para ele estar ali, né? Isso. E hoje eu estou preocupado com o fundo da tela que vai aparecer. Né? Olha quantas mudanças a gente tem num horizonte que é relativamente curto, de 20 anos. Nossa, então, no contexto histórico, e a gente nada, lembra né? os detalhes, essa é a minha preocupação. E assim, nesse contexto histórico, algumas mudanças que demoraram séculos para acontecer até 2004, né? Agora, nesses últimos 20 anos, foram anuais as grandes mudanças, as grandes rupturas, né? Mas uma coisa que eu estava pensando aqui, falando que antes a gente participava e fazia as formações, pensava na pós, numa leitura que a gente fazia do futuro, da necessidade que a gente ia ter daquele aprendizado. Hoje o aprendizado é muito mais sob demanda. O que faz sentido hoje eu aprender? Existe um olhar para o futuro, sim, mas é muito mais na prática do depara, né? Olha, eu vou aprender a fazer isso para aplicar nisso, né? É mais pontual, mais, digamos, situacional até. Isso, acho que essa é a palavra. E eu atribuo muito isso a essa questão dos estímulos, dessa multiplicidade de estímulos. Porque até então, quando eu condicionava o meu aprendizado, a minha preparação para o mercado de trabalho a uma universidade, por exemplo, eu estava condicionando ao currículo daquela universidade. Né? E tudo bem, tudo certo, isso era aquele momento. Mas hoje eu preciso olhar para além disso, né? E por favor, não estou dizendo que a universidade perdeu seu papel, nada disso, né? Tem uma carreira na academia e acho que continua sendo importantíssimo, mas a gente precisa olhar além disso, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente vai encontrar como base, como pilar, como preparação para a nossa profissão, não vai ser suficiente para os desafios do aqui e agora. Os desafios que eu vou ter dentro de uma organização, vamos pensar, por exemplo, para a liderança, vamos pensar para a saúde mental, vamos pensar porque a gente está vivendo de desafios, que são os desafios de 2024. Então, esse aprendizado hoje mais situacional, ele vem como resposta a essa multiplicidade de estímulos que eu não vou poder esperar 5 anos para me preparar para eles.
né? Eu preciso desse conteúdo agora. E precisa fazer sentido, né? Hoje a busca pelo sentido, a gente quer buscar o grande elixir de quem trabalha com treinamento é o engajamento. Como que eu vou buscar engajamento? Você só vai ter engajamento se tiver a situação específica para aplicar aquele conhecimento, né? Então o engajamento está muito associado a essa situação. Exatamente. No início do episódio, eu fiz uma provocação que esse colaborador atual, ele quer propósito, saúde mental e flexibilidade. São as 3 coisas que precisam ser entregues pelas empresas para que gere esse engajamento. E aí eu trouxe um dado aqui que inclusive está na sua apresentação, no convite que a gente te fez, que é se 33% dos nossos colaboradores hoje, brasileiros, eles estão enfrentando algum tipo de transtorno mental, como é que essa atuação do T&D precisa ser atualizada? Olha só, e esse dado ele é muito importante, né? Uma pesquisa do ano passado, feita aí por um grande portal de saúde mental, que traz um número que muitas vezes não passa pela nossa cabeça. A gente vem cada vez mais se apropriando, sim, das questões de saúde mental, isso é ótimo, mas às vezes a gente não imagina essa proporção, gente. E 33% dos profissionais de uma empresa doentes, né, é muita coisa. Uhum. E nessa pesquisa, quando a gente se aprofunda um pouco mais nela, a gente vai entender ali 3 principais questões dentro desses 33. A gente está falando ali de algo em torno de 14% olhando para doenças de ansiedade, porque a ansiedade ela é um guarda-chuva. Dentro dela a gente tem toque, a gente tem ansiedade generalizada, a gente tem transtorno do estresse pós-traumático. Então, a ansiedade é um guarda-chuva, né? Então, a gente tem cerca de 14% desses profissionais sofrendo com isso. Uhum. A gente tem ali outros 9 ou 10% em torno da depressão e a gente tem outros 9 ou 10% em torno do estresse crônico e aí talvez a gente possa atrelar isso também a burnout. Então, são questões que estão muito presentes na vida dos profissionais. É um número muito significativo que as empresas, que o gestor, que T&D precisa estar preparado sim para lidar com isso. Uhum. E aí eles veem talvez já a resposta para a sua pergunta. Isso não só precisa mudar a forma como o T&D olha para o aprendizado dentro de uma empresa, como isso também precisa fazer parte da pauta de T&D. Porque hoje T&D ainda vem de uma herança ali, de uma gestão por competências, de olhar competências que esses profissionais precisam desenvolver, e aí fala assim hard skills, soft skills, mas a gente precisa ir além disso. Uhum. É muito importante hoje trazer para a pauta de T&D a própria saúde mental como tema. Há pouco tempo atrás, nós fomos convidados para elaborar uma capacitação para líderes de uma multinacional e o pedido para nós foi, foi muito feliz, mas foi inusitado. Por quê? Quando o RH nos chamou para poder desenhar, para fazer a arquitetura dessa solução, olha o que esse RH trouxe para nós. Falou assim, Eusébio, a gente precisa de uma capacitação para a saúde mental para líderes, mas esses líderes, na sua maioria, eles vêm de uma área de exatas, né, de engenharia e tudo mais, e nós gostaríamos muito que você desenhasse para a gente um mapa, que você trouxesse um treinamento, uma oficina onde eles soubessem o que fazer, o passo a passo para lidar com uma questão de saúde mental. Né? E é claro, gente, nós sabemos que estamos falando sim de pessoas e de vidas, não é uma conta exata, mas eu peguei esse desafio para a gente porque eu achei muito importante a gente se conectar, e eu acho que isso é muito T&D, a gente se conectar à realidade e à necessidade das pessoas que a gente vai treinar. Né? E aí a gente pensou nisso, a gente pensou num protocolo, né? Algo que realmente fosse um passo a passo para preparar esse gestor para quando ele tivesse que lidar dentro do time dele com alguém numa crise de saúde mental, que não é raro dado esse número que a gente acabou de ver. Então não vai adiantar esse gestor falar de meta, falar de resultado, falar de planejamento estratégico, se a pessoa com quem ele está falando está deprimida. Exato. E não vai adiantar ele pedir só para a pessoa passar no RH ou ir no ambulatório ou dar alguns dias para essa pessoa. O líder precisa entender e lidar isso. Isso não vai resolver o problema. Né? E, por outro lado, não adianta também a gente só falar para esse líder, deixa com o psicólogo, porque existe uma parcela de responsabilidade desse líder, sim, no desenvolvimento desse profissional. Existe uma corresponsabilidade. A carreira, sim, pertence a cada um de nós. Nós devemos cuidar dela. Mas o líder, ele tem uma corresponsabilidade dentro desse processo. E a depender dessa liderança, essa pessoa adoece, essa pessoa se afasta, essa pessoa deixa de trabalhar.
Então, trabalhar com essa liderança, trazer para a pauta de T&D o tema em si, saúde mental, e preparar o líder para lidar com essas questões antes de falarmos de gestão por competências, por exemplo, é algo que urge no mercado, ao meu ver, tá, gente? E, Eusébio, assim, temos o 33% hoje, atualmente, com a última pesquisa, mas a gente pode considerar que talvez isso ainda esteja, de certa forma, maquiado, porque pode ser que tenha muita gente ainda que tem mais. A gente pode olhar, por exemplo, pelo índice de pessoas medicadas, que é muito maior, e aí automedicadas. E também, assim, é uma tendência que vai continuar crescendo? E até completando, é uma questão também, a meu ver, e aí eu quero confirmar e trazer isso para essa resposta, da questão geracional também, né? Porque nós profissionais começamos a trabalhar na década de 90, antes de 2004, né? A gente tinha uma coisa que, assim, a gente esconde a questão da saúde mental, a gente vai trabalhando e nada de mimimi, nada de frescura. A geração que vem chegando, que tem muito mais acesso à informação, discute, assim, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, né? Então, nesse contexto, a discussão é muito maior, mas ainda tem esse convívio das gerações que gera um pouco de conflito e ainda está apartando um pouco essa discussão do treinamento, da capacitação em saúde mental, né, Eusébio? Sim, sim. E aí, respondendo essa pergunta, né, o que a gente pode esperar desse futuro? A gente falou de 20 anos atrás, a gente está falando do agora, né? Dos próximos. E o que a gente pode esperar do futuro? Se vai piorar ou não, vai depender daquilo que nós vamos fazer agora, inclusive pensando nessa questão da preparação. Porque quando a gente começa a trazer essa pauta para a preparação, por exemplo, dos líderes, e não só dos líderes, porque muitas vezes isso respinga no colega que está do lado. No colega que de repente percebe que a pessoa está num nível muito alto de irritabilidade e que aquilo é contínuo, que tem uma oscilação de humor que está esquisito, isso também precisa ser uma preparação para toda a empresa. E se a gente não olhar para isso agora, é claro, e lembram que eu comecei aqui a nossa conversa falando do quanto o ambiente tem o poder de modelar comportamentos? Então, a resposta para essa pergunta está nas próprias condições que o ambiente vai oferecer para os profissionais. Se nós estivermos falando de um ambiente que vai continuar ignorando a presença, né, das psicopatologias, de um ambiente que vai continuar tratando isso como mimimi, do gestor que vai dizer que, olha, quando você chega aqui, você tem que deixar os seus problemas lá fora, porque aqui é empresa. Se a gente continuar tendo essas falas, esse número vai aumentar, Elis, infelizmente. Mas a gente pode, sim, diminuir esse número na medida em que a gente prepara as empresas, que a gente prepara as lideranças para lidar com essas questões de saúde mental, e a partir dessa educação e dessa psicoeducação, a gente começa a ter ambientes que estão preparados para lidar com isso. E a empresa não precisa, e nem essa ideia de que uma empresa seja uma clínica de psicologia. Não é essa a ideia e não é o caminho que a gente propõe para nenhuma empresa. Mas é muito importante que a empresa saiba fazer a ponte. E saiba fazer uma boa ponte. Que esse gestor saiba entender o momento que já não está mais na alçada dele. Eu uso um case que aconteceu comigo até nos nossos treinamentos, de um gestor que me procurou uma vez para um treinamento, e ele me falou mais ou menos assim, ele falou assim: Eusébio, eu te chamei aqui para você ver o que está acontecendo com o pessoal que trabalha comigo. A gente está tendo um número muito grande de afastamentos, o pessoal está ficando doente, está afastando pelo INSS, isso está trazendo muito problema para a gente, e eu já fiz de tudo para resolver, porque olha, eu vou te dizer uma coisa, Eusébio, no meu tempo, a gente resolvia isso com atividade física. Eu levanto hoje às 4:30 da manhã, eu vou pedalar, eu vou correr, e isso me livra de todos os problemas. Aqui mesmo na empresa, eu já tentei fazer isso com umas 5 ou 6 pessoas e não deu certo. Então, como eu fiz tudo isso e não deu certo, eu te chamei aqui para ver o que você pode fazer para resolver esse problema. E na cabeça dele o problema era o prejuízo pelo número de afastamentos. Era basicamente isso. Então, dentro dessa informação, eu acho que é importante a gente analisar quantos gestores hoje não tentam resolver o problema por conta própria. E quando esse problema esbarra apenas numa questão motivacional, numa questão de falta de direcionamento, que cabe realmente à liderança, tá ótimo, tá perfeito. Agora, o problema é que muitas vezes isso ultrapassa
só a questão da desmotivação. Uhum. Muitas vezes, isso já é, por exemplo, um quadro depressivo instalado. E aí, se eu estou me relacionando com esse profissional falando assim, que isso, você tá para baixo assim, é porque você não levantou às 5 da manhã para correr como eu, para pedalar como Bora correr que vai Vamos resolver. comigo. E você resolve abraçar e resolver esses problemas. Claro, você pode estar muito bem intencionado, mas se você utiliza uma fórmula simplista para lidar com questões tão complexas, você pode não só não resolver o problema, como você pode agravá-lo. Gravar. Porque vamos pensar essa pessoa que vai acreditar nesse líder, que vai falar assim, olha, você vai correr comigo uma semana, você vai estar no vinho. Semana que vem você vai estar feliz você da pagar vida. hora extra pra corrida? Vamos correr às 4 da manhã, Elis? Então, 4 da manhã, acho que não. E aí, vamos imaginar que essa pessoa que já está sofrendo nessa condição vai para esse experimento, que naturalmente não vai funcionar, porque a questão ali é uma doença, e aí ao final desse processo de uma semana, ela se descobre na mesma situação, ou talvez até pior. Uhum. O que vai passar na cabeça dessa pessoa? Ou Poxa, talvez tenha funcionado para outro, que às vezes isso daí foi uma válvula de escape para outra pessoa que para ela não. Então, cria até mais culpa. Exatamente. Aí ela vai falar, poxa, mas eu sou uma tragédia mesmo, porque nem isso resolveu o meu problema. Uhum. Sim. Então, a liderança como um todo precisa estar muito atenta a essa ponte que precisa ser feita, e o líder ele precisa estar preparado para entender se essa questão, se essa limitação, ou se esse momento mais complicado, ou se até mesmo essa possível doença, porque esse líder ele não vai diagnosticar e ele não precisa, mas ele vai estar preparado para ler alguns comportamentos, para entender melhor cenários, e aí em boa parte das vezes a melhor coisa que ele vai poder fazer é, você já pensou em procurar ajuda? Olha, aqui na empresa a gente tem o dispositivo A ou B, a gente tem tal pessoa que a gente pode trazer para conversar com você aqui, para que você explique um pouco melhor o que está acontecendo. Eu não vou ser a pessoa mais adequada para te ajudar dentro de tudo isso que você está me dizendo. É endereçar, né, de forma adequada, né, de forma respeitosa, que a gente também acaba vendo que acaba sendo uma limitação por parte de algumas lideranças, né? Aquilo que a gente vai chamar hoje de psicofobia. Às vezes fala a mesma coisa, mas fala assim, vai procurar ajuda, né? É o tom da fala, né? Então assim, fulano anda meio para baixo aí, gente, então não vai participar da reunião de hoje, mas né, amanhã ele melhora, vai tomar uma maracujina lá, vai ficar... Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a psicofobia também está muito presente hoje nessa pauta. Talvez falta recurso para esses líderes. Então, acho que aí entra, sim, o pessoal do T&D, o pessoal... Também, eu tenho um pouco de pena de nós de T&D, né? Fala assim, puxa, cabe o pessoal de T&D resolver mais esse BO, né? Mas é de acender esse alerta e compartilhar essa responsabilidade. Não é só do T&D, é compartilhar essa responsabilidade com a liderança e empoderar essa liderança e a organização criar os recursos necessários para que possa atender essas demandas dentro da organização, né? Você tem visto isso acontecendo de forma efetiva nas empresas com quem você tem contato? Tem melhorado, felizmente tem melhorado bastante, tanto do ponto de vista estrutural, da empresa olhar hoje, por exemplo, do seu pacote de benefícios, de olhar até para a questão da remuneração, né? Até comentei com vocês, a gente conduz alguns processos e projetos também de remuneração, e felizmente hoje, quando a gente fala, por exemplo, de EVP, né, da proposta que a empresa tem para o seu profissional, isso já está dentro de remuneração. Né? Isso hoje é o que a gente está chamando de Total Rewards, né? Então, hoje a remuneração não é só o plano de benefícios, o convênio médico, odontológico e o salário, né? Hoje, quando a gente pensa em remuneração, a gente pensa em remuneração total. Então, a gente pensa em como aquela pessoa pode crescer na empresa, que tipo de liderança ela vai ter, que acesso a oportunidades, tanto de treinamento, quanto tudo isso está fazendo parte hoje daquilo que a gente vai chamar de remuneração total. E acessar serviços, por exemplo, de saúde mental, tem entrado nisso. Então, felizmente, a gente começa a ver essa movimentação do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de aparato, mas a gente também tem um longo caminho sob essa ótica comportamental.
Porque você disponibilizar para o seu profissional, por exemplo, a psicoterapia online, que é algo que está entrando dentro desse pacote de benefícios, claro que vai ser muito valioso. Mas a questão vai adiantar esse profissional ao final do expediente acessar uma psicóloga e fazer a sua terapia, se na manhã seguinte ele está com um gestor tóxico que está colocando ele para baixo? Uhum. Então, a gente precisa olhar para além dessa esfera da estrutura que a empresa traz hoje para melhorar, mas a gente também precisa olhar, sim, para a questão comportamental, né? Para aquilo que está no conjunto de crenças que esse líder precisa ter e que precisa contemplar cada vez mais a saúde mental como uma alavanca, inclusive, de resultados. Sim. Porque muitas vezes para aqueles gestores que acabam achando isso ainda um mimimi, a gente também traz essa conscientização de que a felicidade dá lucro, de que na saúde mental você tem maior produtividade, você tem uma produtividade que é consistente. Que é proativa, que antecipa os problemas. Então, assim, no pior dos cenários, a gente está falando de uma empresa mais produtiva quando a gente fala de saúde mental. Eu achei interessante algo que você trouxe de estar na liderança, mas também estar nos pares. E que a empresa não é uma clínica de psicologia. Na minha cabeça, eu fiz uma analogia aos brigadistas. Então, se a gente tiver dentro das empresas aqueles brigadistas que estão preparados assim, ó, ao menor sinal de problema, de fogo, a gente sabe levar essas pessoas para um caminho de saída segura, mas que não serão os brigadistas que vão apagar o incêndio. É o bombeiro que vem, ele só está responsável para poder juntar o pessoal e apaziguar pequenos sinais. E depois disso encaminha para o profissional que é adequado. Fiz essa analogia. Estou no caminho? Sim, está no caminho. É uma boa ideia a gente pensar nisso, criar esses brigadistas da saúde mental dentro dos ambientes. A própria Isabela Camargo usa o termo dos EPIs da saúde mental. EPIs, exatamente. Isso, exatamente. E eu faço um adendo aí que eu acho que é bem importante, que é o seguinte, principalmente quando a gente fala da liderança. Essa liderança, ela precisa, assim, saber encaminhar esse liderado para um serviço de saúde mental, ainda que seja ambulatorial, mas hoje, por uma questão até cultural, a pessoa que ela é afastada por uma questão de saúde mental, muitas vezes ela sente culpa, né? Ela fica muito preocupada com o que vai acontecer quando ela voltar, se ela voltar, né? E muitas vezes essa preocupação, essa culpa e esse sofrimento tende a agravar esse processo ou até mesmo adiar o retorno dessa pessoa. Então é muito importante que esse brigadista, depois que ele faz esse endereçamento, esse encaminhamento, que ele também saiba acompanhar isso. E muitas vezes, gente, faz total diferença aquela pessoa que se afastou, por exemplo, por uma depressão, receber o contato de alguém da empresa que está preocupado se ela está bem, se ela está melhorando, que vai ter uma conversa ali acolhedora, que vai falar, olha, nós estamos te acompanhando, a gente está aqui para te apoiar, para te oferecer o que você precisa, e quando você estiver pronto, nós estamos de braços abertos para te receber aqui. Isso faz total diferença, isso é o acompanhamento que a liderança faz desse tipo de caso. Porque culturalmente as pessoas que se afastam, quando se afastam, têm essa preocupação. Poxa, mas e agora? Aliás, muitas resistem até ao afastamento por conta de como ficam as coisas quando elas voltam. Aquela vergonha, né, de como que vai acontecer, como que eu vou voltar e estar tudo normal, né? Dar aquele caminho honroso para a pessoa de sair e voltar, né? Exatamente. Às vezes elas pensam que elas vão voltar como café com leite, sabe? Então... E muitas vezes voltam. Né? Tem uma discussão, eu estava até conversando com a Adriana, a gente fez uma live na BTD recentemente, justamente falando, mas aí não da questão da saúde mental, mas de mulheres, no caso, que voltam depois do câncer, de um tratamento de câncer, que voltam numa condição meio que de café com leite, de puxa, não faz isso, deixa que eu faço, e isso é um grande problema a longo prazo dentro das organizações se não for bem resolvido, se não for bem abordado, né? Então, é uma preocupação que T&D, RH, a liderança em si precisa estar de olho para acompanhar, né? Perfeito.
A gente trouxe alguns comportamentos que a gente tem percebido para que você comente esses comportamentos e se é que tem alguma indicação, tá, o que fazer ou até o que não fazer. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas a gente sabe o que não deve ser feito. Então, é um a gente T&D vai... turbinado, é um isso. tome e devolve turbinado. A gente vai fazer um tome e devolve turbinado, é isso, para falar desses comportamentos. Vai lá, Igor. Começo. Rejeição dos feedbacks tradicionais. Olha, essa rejeição, ela ainda é comum, principalmente pela forma como esse feedback é oferecido. A gente falou ainda há pouco da questão das gerações, então a gente sabe que cada geração vai ter uma certa sensibilidade à forma como o feedback é apresentado, e a gente extrapola isso, porque além das gerações, a gente tem o fato de cada um ser diferente, cada um tem o seu perfil comportamental, né? Então cabe a quem vai oferecer o feedback estar muito atento à melhor forma de oferecer o feedback. E a forma, em muitos casos, é mais importante até que o conteúdo. Então você pode falar a pior coisa do mundo para alguém, desde que você saiba como falar. E da rejeição a gente está falando muito assim, tá bom, eu te escutei, mas eu não aceito e eu não acho que o que você está falando está certo. E aí o gestor fica como numa situação dessa, porque está sendo completamente rejeitado. Esse é um tipo de comportamento que a gente não via em 2004. Isso. Imagina que alguém ia bater boca para dizer frente, que não. Olhar e... E essa é uma característica, essa coisa do confronto, né, de ser combativo. Questionar. Isso é um traço da personalidade, né? Ser combativo versus amabilidade, né? Tem muitos instrumentos psicométricos, inclusive, que vão avaliar isso no perfil de uma pessoa. O quanto ela é mais amável, ela vai receber um feedback, mesmo que ela entenda que não tem a ver com ela, mas ela vai receber isso de forma amável, e quanto isso vai ser combatível. E essa característica da combatividade, ela está muito presente nessas novas gerações. Até porque quando a gente fala ali do Silent Generation, quando a gente fala do Baby Boomer, eram gerações que estavam muito mais acostumadas a lidar com figuras de autoridade e não questionar as figuras de autoridade, né? E hoje é algo relativamente normal, comum, você questionar a autoridade e questionar o feedback que está sendo apresentado. E aí eu ainda quero colocar nessa conta da forma de dar o feedback, o quanto você é capaz de trazer evidências, né? Você trazer essa evidência sem o emocional, de forma respeitosa, isso é muito importante pro feedback. E eu acho que um grande desafio ainda, somente pela cultura nossa, brasileira, latina, né, de cuidar, às vezes a gente vai guardando aquele feedback que a gente precisa dar, e quando vai dar, a gente dá de uma forma mais generalista, mais genérica sobre, você é muito assim ou muito assado. Aí você está mexendo com a pessoa, você não está falando da situação específica, né? Então é esse o cuidado importante, que é também as pessoas que fazem os treinamentos de feedback, às vezes recebem, por que eu estou fazendo outro treinamento de feedback? Não tá claro para ele, o que ele tá fazendo de errado. Aí ele vai e faz outro treinamento de feedback, provavelmente muito parecido com o que ele já fez, mas ele ainda não entende o que está acontecendo de errado, a dinâmica não funciona, né? Então essa transparência, essa clareza e deixar específico o que a gente precisa fazer ainda é um desafio. Isso, e quanto mais imediato, melhor. Mais um comportamento aqui, exigência por benefícios emocionais. Sim. Olha, dentro até do que a gente veio discutindo aqui, a gente vê que faz algum sentido hoje o profissional estar atento ao que é o benefício emocional. Eu acho que benefício emocional, gente, está muito ligado a um ambiente de trabalho saudável, livre da toxicidade, né, com uma ambiência favorável. Acho que tudo isso, no final das contas, se remete ao próprio benefício emocional. E faz muito sentido o profissional hoje estar atento a isso. Porém, a gente precisa entender que esse profissional também, antes de ingressar numa organização, ele precisa entender o quanto esses propósitos se conectam. Senão ele vai virar um militante de uma causa que ele nunca vai ser contemplado. Então, a gente tem um processo que precisa caminhar bem para os dois lados. Tanto, sim, das empresas se preocuparem com os benefícios emocionais, mas também do profissional, ao fazer essa busca, ao decidir ingressar numa organização, fazer essa autoanálise, né, do quanto essa organização tem um propósito compatível, tem valores que são compatíveis com o dele, e aí sim esses benefícios emocionais vão fazer sentido. E aí conecta, inclusive, com o próximo comportamento, que é da rotatividade por insatisfação imediata. Não gosto desse aqui, eu vou para lá. E os problemas vão todos juntos, né? Vão todos juntos, porque se essa análise não acontece em tempo, e tem uma discussão muito interessante que
que vem até do livro Empresas Feitas para Durar, que eu estava me lembrando, inclusive hoje de manhã, conversando com um cliente, fala-se muito do Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins e tal, mas antes do Empresas para Vencer, foi escrito um livro que acho que é de 94, se não me falha a memória, que é o Empresas Feitas para Durar, que é uma análise que o Jim Collins fez de 18 empresas, Collins, né? Isso, de empresas quase que centenárias e tudo mais. Ele trouxe uma coisa ali muito importante, que foi o seguinte: a empresa boa para se trabalhar, a grande empresa, a melhor empresa para se trabalhar, ela nunca vai ser a melhor empresa para se trabalhar para todo mundo. Exato. Ela é a melhor, e pode até ser a melhor empresa para se trabalhar para aquela pessoa que tem um propósito e valores compatíveis com aquela cultura. Então, cabe a nós e cabe ao profissional fazer essa análise antes dele sair reivindicando uma série de coisas, né? Porque se eu estou ingressando numa cultura corporativa onde existe competitividade, a competitividade está no DNA daquela cultura, não vai adiantar ele ficar reclamando das pessoas não serem colaborativas o tempo todo. Sim. Temos mais aqui, ó, protesto contra políticas internas nas mídias sociais. Olha, esses protestos, a gente vai precisar se acostumar com eles, né? A gente sabe que, em muitos casos, as pessoas passam do ponto, né? E aí cai na nossa conversa do que aconteceu em 2004, né? Então, em 2004, o que estava sendo colocado lá no LinkedIn, né? Ninguém sabia, estava começando, mas hoje a gente tem a rede social modelando o comportamento das pessoas. Existem pessoas que estão sendo promovidas por aquilo que estão colocando nas redes sociais, e essa é uma verdade. E por conta disso, tem pessoas que estão passando no ponto daquilo que estão colocando na rede social. E aí, acho que já que a gente está aqui no Fala TID, é importante a gente colocar também a importância que TID tem na hora de promover, criar, desenvolver uma cartilha, olhando para esse comportamento que as pessoas precisam ter ali no digital. Eu acho que isso precisa ser uma coisa construída e não pode ser uma responsabilidade única de TID, mas isso é muito importante orientar, criar isso, esse código de conduta do digital, para que a gente possa dar melhores direcionamentos para que essas pessoas acabem não passando muito do ponto, sabe? Isso vai acontecer, é muito importante as empresas estarem preparadas para responsabilizar também as pessoas quando isso acontecer, mas antes disso é preciso colocar regras sobre a mesa, né? A gente precisa escrever as regras, a gente precisa educar sobre essas regras, para daí sim a gente poder responsabilizar. O nosso tempo está acabando, então vamos só mais um. Só um? Só um, a gente vai ter que voltar. Eu vou direto pro último. Então levar vai. os pais na entrevista de emprego. Adoro isso. Gente, essa é tão polêmica. Agora eu que vou ser cancelado. Assim. Você sabe que eu já fiz uma entrevista de emprego com a mãe na sala, da geração Z. Foi bem desafiador. E eu precisei... Você entrevistou a mãe ou o candidato? Eu entrevistei a candidata. Mas naquele momento, né, assim, não tinha uma orientação de alguém por trás, eu li a situação e percebi as nuances do porquê aquela mãe estava junto e pedi a ela que deixasse a filha falar, porque era a filha que ia trabalhar comigo, então eu precisava disso, e ela me entendeu da forma. Eu tive que fazer uma correção, mas a forma ela entendeu e depois... se colocou. Eu acabei contratando a menina. Foi interessante. Ótimo. Olha, um exemplo maravilhoso. Por quê? Quando nós olhamos aos olhos ali de geração X, por exemplo, até no máximo Y, o que essas pessoas iriam pensar quando viam a mãe acompanhando a pessoa na entrevista? Que não ia ter entrevista, né? Que quem ia dar a entrevista ia ser a mãe. Mas hoje, quando a gente entende melhor os hábitos e os padrões de comportamento da geração Z, da geração Alfa, a gente começa a entender que não é porque esse pai ou essa mãe está na entrevista que a gente necessariamente está falando de alguém dependente, de alguém imaturo, de alguém que não cresceu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e foi legal esse exemplo que você deu, porque demonstrou isso, porque a gente não generalizou. Perfeito.
Esse é o maior cuidado. Que é uma tendência. A primeira pergunta você entrevistou, que eu fiz para ele, você entrevistou quem? A candidata ou a mãe, né? Isso, mas é algo que vem no automático, porque a gente que tá ali nessa casa dos 40, a gente vem com essa programação. Tipo, veio com a mãe, pronto, não é madura, é a mãe que vai falar. Mas não, hoje a geração Z, ela demora para sair mais de casa, os pais estão inseridos em muitas das decisões, eles participam, mas isso não significa que estar acompanhado da mãe ou do pai na entrevista seja sinônimo de falta de maturidade, de falta de preparo, porque em boa parte das vezes essas pessoas estão ali simplesmente para acompanhar. Né? E por uma série de motivos, porque tinha uma agenda juntos naquele dia e a mãe decidiu acompanhar, vão voltar juntos para casa. Na melhor das hipóteses, né, Zé? Vamos falar que é na melhor das hipóteses. Pode acontecer tudo isso, mas eu acho que o mais importante é essa sensibilidade, Elis, que você teve de não de pronto fazer esse julgamento e às vezes até reprovar esse candidato. Por isso que eu falei, agora eu vou ser cancelado aqui, porque é um olhar que a gente precisa ter, gente, para cada situação. E se de fato a gente estiver falando de um profissional que vai ser imaturo na entrevista, que vai fazer com que a mãe entre, aí nós temos um problema. Né? E é uma hipótese a ser trabalhada, mas não necessariamente já a partir desse princípio, né? Isso, exatamente. Ai, gente, acabou. Tinha tantos outros comportamentos. Fala pra gente como é que as pessoas te encontram e o que não é óbvio sobre o Eusébio, pra gente finalizar aqui com essa curiosidade de você. Poxa, olha, as pessoas vão me encontrar hoje principalmente no LinkedIn, Valdemir Eusébio. E o que não é óbvio sobre o Eusébio, olha, o Eusébio, ele é amante do esporte. Olha que legal. Eu gosto muito do esporte, cresci com ele na minha vida. Hoje, né, é um aperto, como também deve ser para vocês, se praticam alguma atividade física, encaixar isso. Mas eu gosto de corrida. Às 4 da manhã. Não... Eu imaginei que fosse isso. Não às 4 da manhã. Eu tenho 2 meninos pequenos, então, assim, o não é óbvio sobre o Eusébio, uma vida paterna também muito ativa, muito agitada, né? Agora não tô trocando mais fralda, porque o meu mais novinho agora acabou de completar 3 anos. Então, né? já passou essa fase? Então já passou essa fase. Mas quem sabe daqui a pouco, daqui uns 15 anos, você vai estar na entrevista de emprego dele, né? Isso. Exatamente. Então isso acaba não sendo muito óbvio, mas hoje é a minha maior jornada. Felizmente não é a jornada de trabalho, é a jornada de pai. Eu me sinto muito contente. A jornada integral. Feliz, realizado por isso. E aí, Igor, entendemos um pouco mais do nosso comportamento humano, que são os desafios do nosso T&D? E eu acho que cada vez mais que a gente mergulha nesse tema, a gente percebe a complexidade dele, né? As inúmeras variações, possibilidades, e a gente sabe que nós aqui na área de treinamento, a gente ainda tem um caminho grande pela frente e muitas possibilidades para ajudar as empresas, as pessoas, e aí, a partir delas, as empresas, né? Olha só, Eusébio e Igor, não esgotamos os comportamentos humanos, mas a gente espera que a gente tenha ajudado um pouco mais você a compreender o que está acontecendo no dia a dia do corporativo. E se você quer de novo, Eusébio, aqui para falar de mais comportamentos que sobraram, manda a hashtag aí, Eusébio, volta no Fala T&D, que a gente chama ele para cá de novo, tá bom? Clica no sininho, compartilha todo esse conteúdo e vamos falar daquilo que nos une, a tribo do desenvolvimento, que é o nosso comportamento humano. Vamos pro próximo episódio? Bora pro próximo. Valeu, Tchau, gente. tchau, Até pessoal. mais. Tchau.